Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Inspiração Empreendedores no seu canal Inspira Sucesso. Hoje a entrevista vai ser emocionante, mas aqui no top. Estou com um amigo meu, depois ele vai se apresentar, mas antes dele se apresentar, mandar aí um abraço para aqueles que estão me apoiando, para o pessoal que manda mensagem, obrigado. E pedir para que você curte, compartilhe e comente aqui. Deixa aqui os seus comentários, isso é importante para nós ter o seu feedback. E hoje eu tô com um cara que veio de longe, veio lá de Minas Gerais, Márcio Bastos Filhos. Seja bem-vindo, meu amigo, como que você tá? Tudo bom, cara? Muito bem, graças a Deus. Eu tô mais uma realização na minha vida aconteceu hoje. Eu estar nesse podcast com você. É isso mesmo. Eu ia falar, cara, cadê o sotaque de Montes Claros? Eu tô fingindo aqui que eu sou de São Paulo. Mas legal, Márcio. Sabe que o pessoal que tá ali assistindo quer saber? Quem é Márcio Bastos Filhos? Então, eu sou o pai do Gabriel Valquis, que mora na Bélgica hoje. Ele mora na Bélgica? Mora na Bélgica. Então manda um abraço aqui pra ele. Ó. Gabriel, meu filho, o papai te ama. Um dia você ainda vai aprender português e você vai ver que o papai se orgulha muito de você e vai estar do seu lado sempre que puder. Beijão. E quero mandar um beijo Gabriel, pra minha noiva, a Michelle Espíndola, que é minha parceirona. Faz assim pra ela. Oh, amor, te amo. Te amo. E aí? Então, e é isso, eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa do bem, assim, eu tive uma vida muito difícil, né? Peraí, antes de você entrar, hoje o que você faz profissionalmente? Olha, eu trabalho com branding, eu trabalho com branding de low ticket, mas de high ticket, especialmente no mercado do luxo, né? Porque trabalhei com a Dior, Louis Vuitton, com essas marcas grandes na Europa por muitos anos. Trabalho com comunicação, marketing, mídia social, né? E o meu core business, o meu foco mesmo, tudo é voltado para venda, né? Quebrar objeções, ativar gatilhos mentais. Então, assim, eu acabo que domino a cadeia de ponta a ponta, né? Legal. Hoje você também tem um podcast que chama Prime, é isso? Eu tenho um clube de negócios, né, que chama Prime Club, que reúne empresários no norte de Minas e que em breve a gente vai trazer para o Brasil. É uma questão só de alguns meses. De Minas para o Brasil inteiro. De Minas para o Brasil, né? E ele tem um braço dele que é o Primecast, que é um podcast também bacana, que reúne empresários e tudo, né? Falar eu quero de empreendedorismo. Saber o seguinte, você vai me levar lá? Mas obviamente, vai ser o principal, a entrevista nossa. Legal, Marcião. Para quem está nos ouvindo aqui, eu conheci o Márcio num almoço da Donep, né, aqui em São Paulo. Isso. Só que ele teve que ir rapidinho. Aliás, mandar um abraço pro Vitor, que está lá em Montes Claros. Foi por causa do Vitor que a gente acabou se conhecendo. Exato. Ele é seu sócio, né, no podcast. Isso. E no Prime Club. Então, Vitão, obrigado, viu? Ter me apresentado. Aí tem o Felipe, né, Freitas, que é nosso sócio, e o Edu Borges, o nosso outro sócio também. Legal. Nós somos 4 hoje. E naquele dia do almoço, né, Márcio, eu não pude conversar muito com você, porque o Vitor passou mal e você foi acompanhar ele no hospital. Pro hospital. E aí a gente só começou a trocar mensagens. Isso. E eu não sei por que você confiou tanto em mim. O que acontece? Cara, tem coisas, cara, que a gente não tem que procurar entender, não. É Deus. A gente conecta com uma pessoa, a gente vê que a pessoa é pura, a gente vê princípio, a gente vê caráter na pessoa, pessoa do bem, as pessoas do bem se atraem, cara. Elas acabam que ficam ali, se conhecem, e é isso. Eu costumo dizer, Márcio, que Deus não une pessoas, ele une propósitos. E se a gente está hoje aqui conversando, se a gente está iniciando uma caminhada juntos, né? É porque Deus tem grande propósito. E muitas vezes nem é empreendedor. São coisas na vida que a gente não sabe, né? Isso. A gente estava conversando aqui, pessoal, antes de começar o nosso podcast, falando de como que a gente pode ser instrumento de bênçãos e para outras vidas. E muitas vezes, Márcio, isso não é necessariamente ser um empreendedor. Às vezes de você ajudar uma pessoa ouvindo, suportando, cuidando, você já está sendo um instrumento, né? Justamente. Então quero falar que esse Márcio aí,
é um instrumento de Deus. Parabéns, Nós viu? somos, você também. Amém. Então vamos começar assim. Quando começa a sua história, fala um pouquinho da sua infância, como foi? Olha, a minha infância é uma infância meio dura, sabe? Eu morei em regiões, em São Paulo, em Belo Horizonte. Você nasceu em Jales? Venda Nova, nasci em Jales, Morei em Venda Nova, em Belo Horizonte. A gente tinha uma vida nômade, né? A gente ficava 3, 6 meses numa casa, porque meu pai não tinha como pagar aluguel, nem minha mãe. E aí, a hora que o dono da casa punha a gente para fora, ou por bem ou por mal, a gente ia para outro lugar. A gente não tinha mesa, não tinha cadeira, a gente não tinha guarda-roupa, a gente não tinha nada. A gente tinha nossas malas, só com as roupas do corpo. E a gente ia e depois ficava de favor na casa de um, de favor na casa do outro. E a gente ia vivendo desse jeito. E na sua família, Márcio, só pra gente entender, você tem quantos irmãos? Nós éramos 3, hoje somos 2, né? Tá. E você é o mais velho? Sim. E nessa época que você teve essa consciência que mudava, porque para você deveria ser muito difícil, né? Você não podia estar numa escola, não podia fazer amizade. Quantos anos você estava nessa época? Isso eu era menino, eu devia ter 8 anos, né? E então, como foi essa sua trajetória de vida? Como criança, vivendo tudo isso? Porque assim, é até difícil administrar isso como criança. Porque, por exemplo, o meu pai, ele era um cara de um coração gigante. Ele tirava do bolso dele para dar para um mendigo comer um prato de comida. Passava fome, ele dava pro mendigo. Mas ele mexia com droga, ele mexia com coisas erradas, bebia álcool demais, batia na minha mãe usava óculos escuros dentro de casa. A polícia entrava dentro da minha casa, eu e meu pai escondia debaixo da cama de casal. Aí a polícia entrava no quarto, algumas vezes a gente saía bem, outras eu lembro, ele pegava meu pai, algemava, eu falava assim, eu amo meu pai, não leva ele não. Aí ele falava, não tem jeito, eu tenho que levar. E eu era pequeno, vivi desse jeito. Então assim, eu podia ter escolhido ser drogado, podia ter escolhido ser qualquer coisa na vida, é a vida que eu tinha, não é verdade? E até quanto tempo durou isso? Isso durou até uns 10 anos de idade, quando a minha mãe falou assim, chega, nós vamos sair daqui, vou largar tudo. Nós pegamos as nossas 2 malas, 3 crianças debaixo do braço, um ônibus e fomos para Montes Claros, morar no pé do morro, na favela. De manhã cedo a gente acordava, tinha cápsula de revólver na rua, eu brincava com as cápsulas de revólver, eu dormia muito, eu nem escutava o tiroteio. E aí a gente morava de favor na casa dos outros e a gente comprava comida fiado. Eu comecei a vender picolé com 12 anos de idade para pôr dinheiro dentro de casa. Minha mãe, ela vendia, ela era sacoleira. Tinha dia que ela chegava 10 horas da noite. Uma vez isso aconteceu, eu nunca vou esquecer isso. Ela viu um pedaço de pão na mesa, ela falou assim, come, Márcio. Eu falei assim, não, mãe, já comi na casa do meu amiguinho, é seu. Ela pegou e comeu com muita fome. Eu não tinha comido no meu amiguinho. Mas eu percebi com 12 anos de idade que ela estava com mais fome do que eu. Era dela. E eu dormi muitas noites com fome. E, bom, vai se pensar. O negócio começou pesado hoje aqui já. A emoção levantou um copo d'água. Você estava com 12 anos. E Isso. como que vocês conseguiram sair dessa vida? Há quanto tempo isso durou para que as coisas pudessem estar melhorando na vida de vocês? Nós demos muita sorte, porque minha mãe se juntou ao meu padrasto, eles eram namorados de infância, eles pegavam na mão, assim, era namoro de pegar em mão. Aí cada um se separou, cada um foi para um canto e eles se reencontraram. E ele tinha uma condição de vida melhor, ele pegou e se juntou a nós, né? E aí levou a gente para morar num bairro melhor, e aí a gente começou a ter comida, começou a viver uma vida mais digna. Ter um pouco mais de conforto, né? A gente teve mais conforto, aí assim as coisas foram evoluindo, né? Aí eu comecei a estudar, assim, numa escola técnica e tal, e a vida foi... Você chegou a se formar, Márcio? Olha, eu tenho 2º grau. Tá. Mas então, você chegou a se formar numa escola técnica? Isso, eu tenho 2º grau de eletromecânica. Eletromecânica, isso que eu queria. Isso. Legal. E quantos anos você terminou o colégio? O mais perto que eu já passei de uma faculdade, de uma universidade, foi em Stanford, na Califórnia, quando eu entregava pizza lá dentro. Mas
como que foi sair de Minas. Isso é uma coisa muito comum lá do mineiro, né? O mineiro, eu acho que nasce já sonhando em morar na América ou não? Governador Valadares, sim, Montes Claros tem também. Então, o que acontece? A gente não tinha dinheiro, né, pra muita coisa, e eu tinha um sonho de aprender inglês. Então, eu falei assim, bom, eu vou ter que aprender rápido, porque aí eu gasto menos mensalidade. Aí eu peguei e comecei a estudar inglês, um pessoal me ajudou, uma tia que a gente tinha, e eu consegui aprender inglês em 3 meses. Só que eu falava algumas coisas, já me virava. Com 6 eu estava fluente. Só que eu juntava naqueles estrangeiros que vinham para lá passear, SF, Rotary Club e tal, e pronto, e aprendi. E aí eu pus na minha cabeça, eu falei o seguinte, falei com a minha mãe, 18 anos, eu quero ir para os Estados Unidos. E aí a gente conhecia uma pessoa lá, através que conhecia um outro e tal, ele falou assim, vem, você pode dormir no chão aqui de casa. Aí eu falei com a minha mãe assim, então vamos fazer o seguinte, vende tudo que a senhora tiver, seu filigrama de ouro, faz uma rifa, vende as coisas que a gente tiver aí, e aí a gente levantou $1.000. Aí eu fui com $1.000 e um sonho para Califórnia, com 18 anos e meio. E chegou lá, como que foi essa situação? Aí chegou lá, fui dormir no chão, num saco de dormir durante 1 ano, na sala de um rapaz. Essa pessoa te aceitou bem? Me aceitou bem e tudo. É uma pessoa que tinha, né, como todo mundo tinha seus defeitos. Ele tinha dia que ele era muito bacana comigo, e tinha outros dias que ele me tratava muito mal, aí eu não tinha coragem de voltar para casa, eu dormia dentro do carro algumas noites. Então, assim, tinha os altos e baixos, né? Mas eu comecei a trabalhar numa rede de sanduíche muito grande. Não foi 2, 3 meses, eu já era gerente da loja. Parabéns. Porque né, o americano não tem preguiça de trabalhar, né? Alguns, né? O brasileiro não, tá lá para sábado, domingo, qualquer coisa. Até pela necessidade dele de guardar o dinheiro, juntar o dinheiro. Né? Aí eu peguei, comecei lá, depois fui arrumando outras coisas, fui trabalhando em outros segmentos, trabalhei entregando comida, né? Aí o que acontece? E essa questão da faculdade que você falou, da universidade? Então, foi nessa época aí? Então, eu me inscrevi, né? Eu fiz, assim, uns 9 meses na universidade. E aí, como o Mark Zuckerberg foi dropout, eu falei, você também. Tô brincando, não. Eu tive que abandonar porque eu tinha que pôr comida na minha casa, no Brasil. Eu tinha que trabalhar, eu não conseguia me dedicar aos dois. Para quem é estrangeiro, para poder estar dentro da faculdade, não é só a matemática e a física, não é só aquilo ali que você está aprendendo, é o inglês também, porque inglês do Brasil que você aprendeu ali é uma coisa, você chegar lá e aprender o inglês dentro da faculdade com... É outra coisa. Então, são 2... E aí, você tem que trabalhar o dia inteiro em 3 empregos. Então, assim, eu tive que largar. E aí, o que acontece? Tinha vezes que eu tinha 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Aí, a coisa interessante é o seguinte. Eu comecei a entregar comida. E eu pegava umas ordens de comida de $5.000. Comida indiana, aqueles negócios grandes. É uma empresa de catering, né? E aí, eu levava na Oracle. Eu chegava naqueles prédios tudo de vidro. Chegava, tal, subia, ia levava em 2, 3 caminhadas, aquelas sacolas pesadas. Aí eu entrava dentro da sala, aquele tanto de homem de terno decidindo o futuro do mundo. Eu pegava a comida, abaixava com aquelas bandejas de alumínio, colocava em cima da mesa e olhava lá no fundo assim, passava o olho e falava, Deus, será que um dia eu consigo chegar lá? Aí o olho brilhava. O olho brilhava. Mas beleza. Eu ia lá e entregava minha comidinha. Era um sonho, né? E aí entregava. Trabalhava em outras coisas, né? Também. Entregava comida dentro de Stanford, no Vale do Silício e tudo. E aí você foi gerando uma experiência. Foi aprendendo, né? Teve alguém que te ajudou? Teve alguém que ajudou a você mudar de vida? Existiu alguma pessoa importante lá? Olha, nos Estados Unidos, não. Não, foi eu e Deus mesmo. Estados Unidos, não. Mas, e daí continua a sua história? Então, aí o que acontece? E aí um dia, numa festa em São Francisco, na Califórnia, chamada Festa do Pijama, eu conheci uma francesa. Você entendeu? Aí conheci uma francesa e a gente ficou... E aí a gente começou a sair junto, né? Uma pessoa fantástica. A gente começou a sair junto e aí ela ficou 1 ano lá, né? Então a gente estava bem junto. Aí quando acabou, estava quase acabando o período, ela falou assim, olha, eu vou voltar para a Europa, agora eu tenho que ir. Você quer ir comigo? Aí eu pensei assim,
Vambora, né? Vamos largar esse tem tudo para trás, vamos tentar a Europa. Tem nada aqui, né? Na Europa, eu acho que a Europa é mais cultura, né? Devo aprender idiomas, oportunidades e tal. Porque os Estados Unidos, cara, é legal, mas os Estados Unidos, ele te absorve, assim. Você vira escravo do seu cartão de crédito, você vira escravo do seu trabalho. Até porque você tava ilegal lá, né? Isso. E aí você tem subemprego, né? É difícil. Tem gente que fica lá e fica bem, de boa, trabalha o tanto que quer, tem conforto, tem tudo. Mas quando você tá fazendo subemprego, difícil, né? É outro cenário, né? Por um tempo resolve, mas... Se você projetar uma vida futura, não é vida para ninguém. Pois é. E aí eu peguei e fui para Europa. Chegou na Europa, aprendi a falar francês. Você foi para França? Fui para França, né? Ela era francesa, a gente foi para Lyon. Aprendi a falar francês em 6 meses. Eu fiz o intensivo numa faculdade católica de Lyon. Fiz o intensivo, a família dela sempre pagou tudo, morei na família dela. Eles foram meus pais lá, me ajudaram muito. Fui trabalhar num hotel arrumando cama. Um pouco tempo depois, virei recepcionista, atendendo ligação e cuidando de tudo em francês. E aí, depois, encontrei uma pessoa... E quantas estrelas era esse hotel? 3 estrelas, nem era tão chique, não. Tranquilo, Aí, depois encontrei uma pessoa num evento que era modelo. Aí ele virou pra mim e falou assim, vamos ser modelo? Você leva jeito. Eu falei, uai, vamos. Uai. Você falou uai? Eu falei, uai. Lá a gente tava lá em francês, eu pensei assim, vamos, Como que é uai em francês? Alors. Eles falam alors. Alors. Aí o que acontece? E não precisava de documento, porque eu estava ilegal também na época. E eles não pediam documento, não importava. Aí, hoje não. Hoje já... Nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás, né? Hoje, fecharam a torneirinha, né? Já está mais difícil. Então, eu fui ser modelo. E aí, essa oportunidade de ser modelo me fez viajar por inúmeros países da Europa, encontrar muita gente e aprender idiomas. Eu fiquei na Grécia 1 mês, aprendi 20 frases em grego. Fiquei na Alemanha 1 ano, aprendi algumas coisas de alemão legal. Fiquei na Itália 1 ano, aprendi italiano. Na Espanha, aprendi 1 ano, aprendi espanhol em Barcelona. Quantas línguas você falou hoje? Hoje eu falo 6 fluentemente. Qual que é a mais difícil? O holandês, né? Fala bom dia, boa tarde. Goeiedag, hoe gaat je? Verschrikkelijk. Traduzindo por mineirês. Oi aí, como é que vai? Verschrikkelijk significa horrível, né? Só pra você entender que é uma palavra que se eu te escrever ela no papel, você não consegue nem repetir. É muita consoante para pouca vogal. Mas assim, a gente aprende. Eu tive um pouco de facilidade e aí eu peguei e me virei, né? E essa trajetória, Paris, outros países. Quantos países você conheceu? Olha, eu conheço 45 países, mas assim, repetido, né? Tailândia 2 vezes, Japão 3, Estados Unidos umas 50, Europa inteira umas 20 em cada país. Aí... E você chegou a morar em alguns países por alguns anos? Você falou que morou 1 ano na Alemanha? Morei 1 ano em Munique. Porque era trabalho lá? De modelo, né? Morei na Espanha 1 ano, Barcelona, para mim, a melhor cidade da Europa. Morei em Milão 1 ano. Aí já fui em vários lugares, né? Já morei em vários lugares. Que legal. E então, durante um tempo, esse trabalho de modelo, desculpa, é o que... Me mantinha, né? Isso, Aí o que acontece? Eu peguei e percebi uma necessidade de criar um software para agência de modelo. Porque essa agência tinha um software que era desktop, né? Que tinha que instalar, que esse trem antigo. O maior competidor, o maior player do mercado era um trem antigo. Eu falei, não, eu vou criar um web. Criei. Eu tô dando risada porque era um trem, né? Aí eu peguei e criei esse software, né? E assim, com o pessoal daqui de Montes Claros, criei e tal. E eu tinha ali uns 10 clientes usando. Aí eu falei, bom, vou arrumar investidor agora. Aí fui para Bruxelas. Quem que eram esses clientes? Clientes de lá mesmo, agências de modelo lá. Agências. Agências de modelo, Aí eu peguei e fui procurar investidor. Fiquei sabendo que tinha um esquema, umas rodadas de investimento de Sharks em Bruxelas. Aí eu peguei e fui. Tava até chovendo um dia, cheguei bem molhado lá e tal. Aí fui dar meu pitch. Aí teve uma agência que falou, olha, nós estamos fortemente interessados. Aí me procuraram. Aí teve aquele processo todo, não sei o quê. E aí o que acontece? Esse software, né? Não vou dizer que foi pela minha capacidade de vendedor, não. Isso aí pode ter ajudado alguma coisa, pela oportunidade de mercado, até pelo que já era o software. Ele foi avaliado em 1 milhão de euros. Software que não tinha quase receita nenhuma. Tanto que eu abri a empresa em Luxemburgo, por razões fiscais, né?
tinha que ir para Luxemburgo todo mês, ficar tantas horas lá, bilhete do posto de gasolina para provar que eu entrei de manhã, um outro para provar que eu saí à noite, para você mostrar que você estava lá, senão você não podia ter empresa em Luxemburgo. Aí o que acontece? Esse software é avaliado em €1 milhão. Eu lembro que quando eu fui assinar com o investidor, a empresa lá de Luxemburgo que estava abrindo a nossa empresa lá, né, o escritório, olhou para o investidor e falou assim: você está consciente que ele está entrando com IP, propriedade intelectual, e você está entrando com €300 mil. Você está consciente que nós estamos falando de €1 milhão. Você tá consciente disso? Quase que eu falei assim, meu Deus, cala a boca, bicho, não me atrapalha não. Não bagunça meu jogo, não, tá bom. Aí ele, não, tô sim. Eu falei, então beleza, assinamos. E aí depois teve outra rodada de €300 mil e outra de €150 mil. Então assim, o software deu uma crescida, eu era o CEO da empresa, né? E a gente rodou esse software por um tempo, né? E parou? Ou você saiu da empresa? Aí o que acontece é o seguinte, eu tava com essa minha namorada na época e a gente começou a mexer com moda, né? Como eu mexia com web, eu criei para ela um blog para ela fazer, porque não tinha Instagram na época, não tinha nada, WhatsApp, esses tem, não tinha. A gente criou um blog e aí esse blog começou a dar certo. A gente começou a trabalhar com marca grande, Dior, Cartier, Louis Vuitton, não sei o quê. E aí a gente começou a ter que viajar com essas marcas. Ia para Nova York, voltava para Paris, depois ia para Tóquio, hotel 5 estrelas, business class, Four Seasons, aqueles hotéis. Aí eu falei assim, esse trem tá gostoso demais. Tá bom, né? Tá muito melhor do que ficar ali sentado fazendo cold call e mexendo com esses números aí. Aí eu comecei a me afastar do software, né? Aí os investidores me deram uma porranhada nas costas, eles falaram assim, olha, você não vai ser mais o CEO, você não está participando, a gente está vendo que você quer viajar, então é o seguinte, você vai vender por tal preço a sua parte, ou então a gente não injeta mais nada. E fizeram a jogada lá, me tiraram, eu peguei e saí e tudo, o pessoal continuou tocando software, essa vida que segue, eu aprendi muito com isso. Foi legal, foi boa, ganhei uma grana, não foi gigante, mas ganhei uma grana. E aí comecei a me dedicar 100% à moda. Viajar o mundo, né? Igual eu te expliquei, né? No mundo tem 4 capitais da moda, né? São Paulo tentou ser a quinta, não funcionou. Nova York primeiro, de Nova York você vai para Londres, depois Milão, depois para Paris. Paris é a última. Aí a gente fazia esse ciclo 2 vezes por ano. Eu não lembro, não sei se é fevereiro e agosto, março e setembro. São os lançamentos. São 2 ciclos, os de lançamento. Então a gente fazia esse ciclo, rodava o mundo, e aí tinha os eventos, várias vezes, por exemplo, já fomos com a Dior para Seul, né? O pessoal da LVMH, o Bernard Arnault foi, o Monsieur Bernard Arnault, que é o chairman. Tiveram vários eventos pelo mundo. Que Você convivia com esse pessoal direto, sim? Fazia parte, né? O diretor global de comunicação da Louis Vuitton, que ele é muito conhecido hoje, o Eduard Schneider. Ele era amigo meu, jantava na casa dele. Eu tô falando assim, porque são informações verídicas, né? Você pode cair no conhecimento público. Então, a gente tinha uma rede de contato ali interessante, ali, de pessoas bacanas, assim, que na realidade são os thinkers e os doers. Os pensadores e os executores, né? Não é só os pensadores, os caras que fizeram acontecer mesmo. Aí... Você entra nas duas questões? Não entra em nenhuma, não. Eu tô aprendendo ainda. Cara, mas você tem muito potencial. Obrigado. E aí, tava legal? Quanto tempo durou? Durou, a gente ficou mexendo com esse negócio de viajar pelo mundo aí. Até agora, pandemia, né? Na pandemia a gente terminou. Mas assim, eu fiz muita coisa. O tapete de Cannes lá, do Festival de Cannes. Subi nele 3 vezes. Fiz muita coisa grande, tem a história... Deixa eu ver o que você tem aí. Então, eu fui num TED Talk em Bruxelas e assisti o Steve Wozniak, né, o Woz, que é o cofundador da Apple. Aí, depois eu consegui entrar no camarim dele e bater um papo de 15 minutos com isso. Mas de boa ou não? Como que foi? Então, isso é segredo do Estado, né? Eu tive que quebrar 3 níveis de segurança, porque só tinha um pouco de pessoas, que eram, não sei, 5, umas 7 pessoas que tinham que ser autorização de entrada da Europa lá, né? Eu peguei, fiz meu caminho ali, consegui. Aí o Steve me deu o cartãozinho dele. Olha. Que ele mandou a NASA fazer, né? Que é uma tecnologia para fazer um trem desse aí, tem que ser da NASA. Aqui, ó. É do outro lado, vira ele. Opa.
Legal. Aí eu falei com ele assim... Porque aqui, ó, pra quem tá vendo, tem uns furinhos aqui, um monte de número e uns furinhos. E é o telefone dele aqui, né? O telefone dele, E é 99999. Primeiro é o 408, né? Então o Steve falou, cara, você é um cara legal, se precisar me liga um dia. Assim, claro, né? Ele deve falar isso com mais pessoas. Mas aí eu falei com ele, Steve, vou copiar seu cartão. Pode? Aí ele riu, falou, pode. Aí eu peguei e copiei o cartão dele. Olha que legal, ó, pessoal. Que Aço inox, gravado no laser. Aí eu copiei, né? Deixa eu ver o número aqui, ó. Tem até o 5511, né? 11 não, 38. 38. Então, assim, isso é diversão, né? Isso é só pra brincar. Você tem mais do que um? Tenho. Então, vai deixar um aqui pra mim. Toma. De presente. Isso, com Esse prazer. aqui eu vou deixar aqui no meu podcast. Tá bom. Obrigado. De nada, obrigado. Parabéns. Deus abençoe. Amém. E aí, como que foi? Como foi o quê? Essa história aí, continua. Uai, Você no mundo da moda, falando com todo mundo aí? Então, aí o que acontece é o seguinte, a gente viveu esse glamour aí, eu fiquei hospedado inúmeras vezes no Hotel Ritz de Paris, da Praça Vendôme, 60 mil reais a diária, eu ficava 3, 4, 5 noites, Four Seasons pra lá, pra cá, La Mamounia de Marrakech, que é um dos 5 hotéis do mundo, a gente ficava... E a família? A minha família aqui no Brasil? Uhum. Então, nos últimos anos eu estava vindo 3, 4 vezes por ano no Brasil, né? Sempre estava presente perto da minha mãe aí, né? Para estar acompanhando. Eu estava sempre tentando. E teus irmãos? Aí eu tinha... eu tenho uma irmã, né? Uhum. E eu tinha um irmão, né? Também. Mas eles moravam aqui no Brasil? Voltando um pouco, então, quando eu fui para Califórnia pela primeira vez... eu fiquei lá um tempo, dei uma firmadinha e trouxe minha irmã. Falei, agora você vem. Levei ela pra Califórnia, né? Uhum. E aí falei, agora você vem. Aí depois ficamos juntos lá um tempo. Aí foi quando eu tive que ir embora pra Europa com a francesa, mas ela ficou nos Estados Unidos. Aí passou um tempo, ela falou, vou trazer meu irmão agora. Pronto, vou dar oportunidade pra ele também. Aí ele foi morar. Aí ela levou meu irmão. E aí o que acontece? Meu irmão tinha 21 anos. E sua mãe ficou morando aqui? Ficou morando sozinha com meu padrasto, E meu irmão tinha 21 anos, né? E aí aconteceu um dos episódios, eu acho que talvez o episódio mais difícil da minha vida, né? Eu tava na Europa, levei minha mãe para passear na Europa. Eu tava em Lyon nesse dia. 4 horas da manhã, o telefone toca, minha irmã chorando. Aí eu olhei assim, ela chorando, eu falei assim, alguma coisa aconteceu. Eu pensei que era o filhinho dela de 1 ano, né? Ela falou assim, Bruno morreu. O mais novo, né? O de 21 anos. Eu falei assim, Bruno morreu. Aí eu olhei pra ela no telefone, eu falei, quase morreu não. Isso aí é mal entendido. Eu vou ligar aqui e vou resolver. Aí ela falou assim, não, morreu mesmo. Só que não tinha Instagram, não tinha nem Facebook pra você acompanhar um status, não tinha nada. Aí eu comecei a ligar e vi que morreu. Então assim, aquilo ali... Minha mãe é uma pessoa que rezava 3 terços por dia, um para cada filho. Amava os filhos mais do que a própria vida, mais 1000 vezes. E aí eu tive que falar isso com ela lá. E aí eu chamei o pastor da igreja, chamei o pessoal, veio todo mundo no apartamento. Foi difícil, eu tava prevendo até ambulância. Eu falei assim, ela vai junto. Nessa aqui ela vai junto. E aí, então, assim, foi um episódio muito difícil. E aí a gente voltou pro Brasil. Aí eu vim com ela. A gente foi ficar aqui. Eu fiquei um tempo aqui com ela. Você quer ver um caso que, só para fugir um pouquinho do assunto, como é que o brasileiro tem um coração fantástico? O americano não teria. A gente, na época, eu tava viajando de classe econômica, né? A gente entrou no avião para vir embora. Aí minha mãe chorando assim, com o rosto, eu com o olho tudo vermelho, a mulher falou assim, vocês estão bem? Eu falei só assim, tamo, a gente tá tentando, meu irmão morreu. Ela falou, oh, meu Deus. Aí nós sentamos lá, no fundo lá, aquelas cadeiras tudo apertada, né? Passou 5 minutos, ela falou, vocês 3, vem cá, vocês vão lá pra executiva, pra vocês viajar bem, com dignidade. Coração da mulher. Ela falou, o capitão autorizou. Uhum. Aí o que acontece? Fiquei lá em Montes Claros, né? Aí eu tava em Montes Claros, o corpo do meu irmão ia chegar, cremado, né? Que a gente mandou cremar. Aí, tal dia, você pode buscar ele na rodoviária. Aí eu cheguei na rodoviária, fui na parte de cima, né? Onde é que você compra o bilhete pra você viajar de ônibus. Falei, vim buscar o corpo dele. Ele falou assim,
É o quê? Eu falei assim, é o corpo do meu irmão que tá cremado. É cinzas. É lá embaixo. E cargas. Eu falei assim, carga? Ela falou assim, é. Aí eu desci lá embaixo. Eu falei, mas aqui vocês mandam, não é caixa de não sei o quê? Ele falou assim, é. Aí eu falei, mas e se perde? Isso aqui é o corpo do meu irmão. Ele falou assim, mas aí tem seguro. Eu falei, como assim seguro? Aí você ganha R$500. Eu falei pra ele assim, você tá brincando. Se meu corpo do meu irmão perder R$500, beleza, me dá meu irmão aí, então. E foi muito difícil, né, para vocês vencerem. Eu não tive a oportunidade, vamos dizer assim, o luxo de chorar. Eu não tive. Deus me deu a força de ser o pilar da família. Segurar todo mundo. Meu irmão morreu no dia 24 de... Não, meu irmão morreu no dia 31 de dezembro, no dia do Réveillon. Alguns anos antes, que a gente não passou nessa parte, alguns anos antes, no dia 24 de dezembro, dia do Natal, meu pai morreu com 2 tiros nas costas também em São Paulo. Então, meu pai, Natal, meu irmão, Réveillon. É difícil. É difícil, mas isso fortalece a gente. Esses dias eu tava falando, vamos falar um pouquinho disso, vai, já que a gente entrou no assunto. A perda é muito difícil para o ser humano. Principalmente pessoas que a gente ama. É muito difícil perder e lidar com essa situação. Porém, é importante que haja resiliência. É importante que você viva o luto, mas a sua vida não pode parar ali, né? Você tem que continuar. Eu não sei de onde, quer dizer, nós sabemos, né? A força vem de Deus pra gente poder continuar, né? Mas é importante continuar. Você conseguiu vencer, Márcio? Cara, vencer é uma palavra tão difícil, tão, né? O que é vencer? Eu não acumulei propriedade ainda, não. Vencer fortuna. No sentido, não. Talvez eu não perguntei, formulei a pergunta direito. Você conseguiu superar essa perda? Você está falando em relação à perda. Me desculpa pelo mau entendimento. Superar a perda do seu pai, do seu irmão. Eu sei que você mostra a sua emoção, né? Quando você fala, isso é muito normal. Mas você avançou com a tua vida, né? Você sabe, resumindo aqui pra você, sabe como que eu fiquei sabendo que meu pai morreu? O meu irmão eu te contei, né? Foi minha irmã que ligou e tal. Meu pai, a gente tava num domingo lá comendo frango, aí o telefone toca, né? Nós brincando lá no quintal e tal. Aí minha mãe atende o telefone e ela começa a conversar. Aí eu tô dando uma olhadinha pra ela, daqui a pouco ela senta no chão. Aí ela começa a chorar. Aí eu olhei assim, minha mãe chorando. Aí eu cheguei do lado dela e falei assim, mãe, fala só uma coisa pra mim. Fala que pai sofreu um acidente, que tá vivo, tá ruim no hospital. Só isso. Fala que ele tá vivo, mas que ele tá ruim. Ela falou assim, não, ele se foi. Eu senti. Aquilo ali, a hora que ela sentou no chão e chorou, eu fui lá e falei com ela o que foi. Eu superei porque a minha vontade de viver ela é maior do que tudo. A minha vontade de servir, o propósito. Então você quer dizer que a gente consegue vencer quando a gente tem algo maior para acreditar ou para superar? Tem que ter, cara, porque levantar da cama todo dia de manhã não é fácil não, bicho. No mundo cruel desse aí. Você tá doido. São Paulo é terra de jararaca e cascavel. Isso aqui é outro nível. Então, assim, você tem que ter aquele gás, você tem que estar preparado para ter decepção o tempo inteiro. Você entendeu? E aí, Márcio, você voltou para a Europa depois disso? Depois meu irmão morreu? Sim, fiquei aqui só um tempo no Brasil e voltei para a Europa. Eu fiquei 18 anos na Europa, né? Olha que legal. Vivendo do blog e das viagens, né? Voltou para aquele universo que você estava acostumado, é isso? Justamente, né? Não era nem blog, aí migrou para influenciador, né? E aí a gente começou a desenvolver nossas marcas. Então já vamos entrar na parte de empreendedorismo. O que você tem feito aqui no Brasil, Márcio? Rapaz, metade do meu dia eu tenho ficado ou na piscina com o celular na mão ou na cama com o ventilador, o ar ligado. É muito quente no Instagram. Ou no Instagram. Não, mas eu tô falando sério. A metade do meu dia eu fico analisando. Eu analiso muito. Eu analiso o que
que Sam Altman fez, o que ele fala, como, o que é que a Microsoft fez, que a Apple não fez, qual que é o caminho que esses caras foram. E tem muito conteúdo aí que já te entrega isso um pouco mastigado. Fico lendo, eu desenvolvi, não foi eu, isso aí, mas eu uso de uma técnica que traz muito resultado, que é o seguinte: você quer chegar nos caras grandes, você vai nos posts do Instagram deles, assim que eles postaram, né? E aí você vai e faz um comentário. Mas um comentário, certo? Vamos dizer ali que seja intelectual, irreverente, qualquer coisa, mas um comentário que as pessoas vão falar assim: quem que é esse cara? Aí as Você pessoas vai ser visto. porque aí as pessoas têm aquele sisteminha de like, né? Que elas vão dando like nos comentários. Então eu costumo nos meus comentários pegar ranqueamento. O meu comentário vai lá pra cima com 70 likes, 100 likes. Aí a própria pessoa lê, porque ela não lê 500 comentários, mas ela lê os primeiros. Aí o cidadão lá, que você tá querendo chegar perto dele, ele olha e fala assim: esse cara, quem que é? Deixa eu ver o Instagram dele aqui. E aí você vai construindo, né? Ele acaba que um dia ele te segue, aí, né, vai abrindo porta. Então, assim, eu fico, como se diz, eu fico brincando ali na internet, né? Articulando uma coisa aqui, outra ali. Brincando entre aspas. Né? Brincando jogando xadrez, né? Eu falo com a minha noiva que negócios, cara, é muito próximo de jogar xadrez. Isso é estratégia. Movimentação. Isso aí é conhecer o ser humano, entendeu? Entender. E eu gosto muito de estudar, né? O que está acontecendo aí com IA, o futuro da IA, o futuro do profissional, o futuro das pessoas. Então, eu vou assistindo TED. E a outra metade do dia, eu vou ali desenvolvendo os negócios que eu tenho em paralelo, né? Hoje, quais os negócios que você tem? Olha, hoje eu tenho um clube de negócios, né, que tem um pilar de networking. Eu acho que a gente tem Arthur, a gente tem aí o logo, né, do clube do podcast. Esse é o Prime Cash, né? É o Prime Club mesmo. Ai, cara, acho que eu não te mandei. Acho que eu não mandei o do Prime Club, desculpa. Chama Prime Club, CLUB. A gente pode colocar na legenda depois. Então, é um clube de networking, educação corporativa e aceleração de negócio. Então é isso, a gente está trabalhando nesse clube, né? Vamos entrar com estratégia mais pesada agora para a gente poder formatar um modelo de negócio e trazer ele para o Brasil também, né? Já tem alguns investidores aqui interessados. Quando você fala assim, trazer para o Brasil, até parece que a gente não está no Brasil, né? Mas tá em Minas, né? Acho que São Paulo é mais o Brasil do que tudo. Né? E São Paulo, você veio passear aqui, veio viajar a negócios, o que você veio fazer? Eu vim além de vir participar do nosso podcast aqui. Eu vim encontrar com alguns investidores, né? Discutir negócio, tive algumas reuniões, eu vou lançar uma mentoria minha, e muito em breve, com uma empresa muito grande daqui de São Paulo, que lança desses caras grandes aí, uma mentoria. E aí, em paralelo, vou lançar um livro, isso aí vai ser ali para o começo do ano, e algumas reuniões de negócio com esses investidores e te encontrar, rapaz. Garoto! Que legal. Só por causa disso você vai ganhar um presente, então. De novo, mais presente? Pela sua participação aqui. Vamos ver o que você vai ganhar hoje aí. Que legal. Eu posso mostrar aqui? Pode. Livro Haja Luz. Eu separei esse presente para você. Ele é de uma pessoa da Donep, mas ele também começou numa startup, montou um aplicativo na área da saúde e vendeu para Stones. Então ele conta essa história aqui. Se eu não estou me enganado, foi 100 milhões que ele vendeu o aplicativo. Menos do que Não, 100 milhões. O teu aplicativo lá era $1 milhão, né? Você falou, né? Não, €1 milhão, mas lá fichinha, né? Comparado com isso aqui. Então, tem aqui uma história que eu acho que vai inspirar você. Com certeza. Muito bacana. Bom, aí a revista da Donep trazendo Isao Imamura, a experiência dele, para você... Aquele dia você foi embora, que ele foi dar o depoimento, você acabou tendo que ir, então eu separei a revista para você. Obrigado. Esse é o nosso livro aí, ó. Inspiração. Que você tenha muita inspiração aí. Que Deus te inspire aí para os seus negócios, para sua vida. São 14 histórias aí que
pessoas normais que transformaram resultados extraordinários, que é o teu caso. Cara, No próximo livro eu quero que você... Eu não sou ninguém ainda, não, mas eu posso te dizer assim, se eu falar que as minhas coisas vão dar certo 100% de certeza, você vai falar que você é arrogante. Então eu vou falar 99,9%, porque assim, só tem uma pessoa no planeta que pode fazer com que as minhas coisas não dê certo, e ela não quer. Porque é Deus, ele é meu pai, por que ele vai fazer isso comigo? É isso aí. Parabéns. E assim, você falou que... Você acabou de falar que você não é tão grande assim. Cara, pela tua história, pelas tuas experiências, você já venceu várias montanhas. Você tá mais forte que Josué, que teve que conquistar aquelas terras todas. Você visitou 45 países. Para um garoto que iniciou a vida da forma que você iniciou, batalhou. Mas sabe o que é importante? Desejo. Quando você estava contando a tua história, que você falou que estava lá naquele lugar com aqueles empresários, que você estava ali servindo, você falou, eu quero estar ali. Esse desejo vai te mover não só onde você está hoje, mas a lugares ainda maiores. Se Deus quiser. Cara, tem muitos jovens que estão te assistindo que precisa dessa palavra. Se você tivesse que falar alguma coisa para um jovem que está sonhando ou que não está sonhando, mas que precisa sonhar, o que você falaria para ele? Fala aqui nessa câmera. Olha, se eu puder dar uma dica, eu vou começar com uma notícia aqui interessante. O pessoal que criou o ChatGPT, o Sam Altman, ele falou o seguinte: em 5 anos, a partir de hoje, vão ser criados mais multimilionários no mundo do que toda a humanidade junta ao mesmo tempo. Ou seja, vai sair muito multimilionário de tudo quanto é buraco, que mexe com IA, que não que trabalhe com IA, mas que saiba usar a inteligência artificial. Aí você vai perguntar, como que eu aprendo a usar a inteligência artificial? Se você tiver um telefone, um Samsung, qualquer telefone, você instala um ChatGPT de graça, começa a perguntar, assiste um YouTube, senta ali, estuda, corre atrás, começa a ter ideias, discute, o ChatGPT vai te ajudar, ele abre portas, começa a fazer o que eu falei, vai nos caras grandes aí, começa a dar respostas boas nos comentários dos caras, pede até IA para te ajudar a dar uma resposta para aquele tal post. Corre atrás, não tem ninguém que pode te frear, não. Hoje em dia, conhecimento está acessível a todo mundo e de graça. E outra coisa que eu vou falar para vocês que estão sem saber o que vocês vão querer fazer do futuro, o que vai ser o profissional do futuro, o que vai ser com esse negócio de vou perder emprego, vou tudo. Quem souber usar IA não vai perder emprego. E outra coisa, invista também em qualidades, em qualidades, skills, né? Qualidades humanas. Saber lidar com pessoas, saber conversar, saber construir relacionamento. Não vai ser o cara que vai saber muito de matemática que vai dominar o mundo mais não, porque o GPT, a inteligência artificial, ela vai saber mais matemática do que você vai jamais sonhar aprender. Mas são outros tipos de habilidades que você tem que treinar para você garantir o seu lugar. Corre atrás, tem muita coisa nova para ser criada aí. A IA, o GPT, ele te ajuda. Eu já tive grandes ideias que eu estou lançando no mercado aí que vieram do ChatGPT. Mas você tem que saber fuçar e tirar leite. Se você não sabe tirar leite, né? Chegou ali, me dá 10 ideias aí, já a primeira você já fica milionário. É fuçar, é ir lá, olhar se já existe, pesquisar, usa o Perplexity, que é uma outra IA também, corre atrás que tem lugar. Márcio, me falaram que o IA, o que é interessante no IA é você saber fazer as perguntas, né? Saber extrair o que ele tem de melhor, é isso mesmo? Olha, você tem que saber extrair. Né? Você tem que saber guiar ele um pouco, né? No tom de voz, no que você quer. Mas isso aí não é complexo de se aprender, não. Isso aí é simples. Mas, assim, o que eu acho de mais valioso, né, é a pessoa saber minerar, filtrar o que é dado como resposta.
Porque você pode virar para o ChatGPT e falar assim, me dê 20 ideias para criar um negócio que não existe ainda, que não sei o que. Ele te dá 20, mas ali não, né, você tem que... Necessariamente não são boas ideias. Não são boas. Você tem que saber filtrar. Hoje é tanta informação que vem ali de tudo quanto é lugar. Se você não desenvolver essa capacidade de filtrar, de moderar aquele conteúdo ali, né, esse discernimento, não adianta. Essa aí tem que ser desenvolvida, essa capacidade. Legal. Marcião, prazer te receber, cara. Saber que você é esse cara... Eu não conhecia a sua história, conheci hoje. E aí você ganhou mais um fã, mais um admirador. Que isso. Né? E quem sabe mais um parceirão, não é? Cara, eu vou falar, você pertence a um clube. Esse investidor que eu estava ontem, ele pertence ao mesmo clube que você. E eu adoro estar com pessoas que pertencem a esse clube. Chama o Clube dos Gênios Humildes. São os caras humildes, bicho. Os caras que são gênio mesmo, mas com coração, sabe? Os caras... Não tá aqui, ninguém tá aqui para ser melhor que ninguém, não, cara. Uhum. Cara, obrigado por você ter vindo, viu? Tá bom. Obrigado por você Foi ter um prazer. nos visitado aqui. Tá e venha toda vez que você quiser. Tá. E para te achar, como que o pessoal te encontra? Fala aqui, ó. Meu Instagram é @IamMárcio Bastos. Então eu vou soletrar. IAM Márcio Bastos. IAM eu sou o inglês, né? IAM Márcio Bastos. Beleza, Marcião? Obrigado, viu? Obrigado. Então, em breve a gente... Tá. Como que é? Depois eu vou te dar um abraço aí. Pessoal, terminando aqui mais um episódio da série Empreendedor. Hoje eu tive com esse cara fantástico aqui que a gente se conhecia pouco, mas hoje a gente pôde se conhecer bastante, né? E eu vi o quanto de grandeza tem nesse coração aí, nessa mente aí. Essa mente é muito inteligente. Parabéns, viu? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Então, pessoal, até o próximo. Um abraço.